Seja bem-vindo ao Saber Direito Debate. Hoje vamos falar sobre defesa do consumidor em juízo. E a nossa convidada é a professora e advogada Patrícia Dreyer, especialista em processo civil, direito público e relações de consumo. Obrigado pela presença, professora. Eu que agradeço a oportunidade. A senhora é advogada há 17 anos. Há 17 anos. Por que escolheu o direito? Na verdade, foi uma motivação muito grande dos meus pais, especialmente da minha mãe. Em razão das várias possibilidades que uma pessoa que estuda direito pode escolher, então os meus pais sempre me motivaram. Eu sou a primeira pessoa da minha família, do meu lado materno, eu sou a primeira pessoa a ingressar numa faculdade. Não tem advogados na família? Não tem advogados na família. Na família da minha mãe, não. Na família do meu pai, tem uma tia que se graduou em Direito, mas que hoje não exerce a função. E na família da minha mãe, especialmente, por eu ser a primeira, então sempre houve uma grande motivação para que eu estudasse, para que eu escolhesse o curso de Direito. Ali, aos 17 anos de idade, meio sem grandes possibilidades de escolha, sem maturidade para isso, eu fui muito motivada por eles. E diante dessas possibilidades, dessas escolhas todas que eu podia fazer, dentre elas aconteceu para mim como uma grande paixão o magistério. Eu, dos tempos da faculdade, já dava aula, eu dava aula de inglês nessa época. E depois, então, logo que eu comecei a minha carreira depois de graduada, eu continuei nessa grande paixão que é dar aula. O que a sua mãe falava para você? Uma garota de 17 anos, saindo do ensino médio, filha, você tem que ser advogada. Qual era o incentivo, qual era o desafio que ela colocava? Na verdade ela falava, filha, você tem que fazer direito. Fazer direito. Você tem que fazer direito. Para advogar, para assumir uma carreira pública, mas que eu tinha essa possibilidade. Quando eu passei no vestibular, eu passei em 3 vestibulares para 3 cursos diferentes, nas universidades públicas e privadas. E então ela dizia, mas escolhe direito, pode escolher qualquer outra coisa, mas escolhe direito também, porque quando você se formar, você vai ter possibilidades de escolher. A carreira do direito vai te dar esse leque de possibilidades. Então isso sempre me motivou, a liberdade de poder escolher uma carreira pública, de advogar, de dar aula. Dentro da carreira pública, as várias possibilidades que a gente tem também. Então, ela dizia, faz direito que você vai ser feliz assim. Eu fico imaginando a sua mãe como grande incentivadora, o seu pai também, acredito, também. Mas ela mais próxima, né? Sim. Dando ali aquela força. É. E o dia da formatura. Eu fico tentando imaginar aqui como foi a dose de emoção nesse dia. Você lembra bem como foi isso? Lembro, inesquecível, perfeitamente, né? Perfeitamente. Dia 17 de fevereiro, nem o dia eu me esqueço. Mas nesse dia, o mais interessante é que o mais emocionado era o meu pai. De verdade, o meu pai é que participou de tudo muito ativamente nos dias da formatura e mais se emocionava. Ele é um homem por natureza muito emotivo. E no dia, especialmente da colação de grau, foi um dia muito emblemático para mim. O dia da colação foi o dia mais importante, junto com o dia da missa. E no dia da colação, especialmente, toda a minha família estava lá, os meus tios todos, especialmente do lado da minha mãe. E eles muito felizes, é como se todos estivessem ali formando juntos. Era a primeira colação de grau de alguém da casa da minha mãe. Em nível superior. Aí teve aquele abraço, o momento do abraço que eu queria saber. Aquele abraço, teve sim. O meu pai muitíssimo emocionado, eu naquela euforia bastante jovem, e ele me disse, assim que eu desci ainda com a roupa, com tudo paramentado, ele me disse, parabéns, doutora, você conseguiu. Esse abraço e essa frase são inesquecíveis para mim. Vai carregar para sempre, Para né? sempre, para sempre. É um gosto de vitória. Sim. É um gosto de eu conseguir fazer para minha filha aquilo que nós não conseguimos para nós mesmos. E você mantém esse gosto de vitória até hoje? Até hoje. 17 anos mantendo esse gosto? Até hoje. Cada vitória, cada oportunidade, o fato de estar aqui, por exemplo, tudo isso que acontece é para eles também uma vitória. É mais um passo que a gente alcança juntos. Todos os sonhos realizados são muito divididos com eles. Não só com toda a minha família, mas especialmente com os meus pais. Eles foram desde sempre os meus grandes incentivadores. Eu me lembro que no tempo da faculdade,
A cada semestre, o meu pai pedia para mim todos os planos de ensino para eu escolher um livro de cada disciplina e eles compravam para mim todos esses livros. Um troféu quase. Eles montavam ali, toda a biblioteca está lá em casa até hoje. Né? Alguns livros a gente já trocou, obviamente, né? Tanta coisa que mudou, mas toda a vitória é partilhada com eles até hoje. Perfeito. Eu sou um grande orgulho para eles e eles um grande orgulho para mim. Maravilha. Por que no direito civil você escolheu exatamente família, sucessões e contratos? Por que essa observação mais aguda em cima dessas áreas? Em verdade, eu comecei advogando na Defensoria Pública como colaboradora. Assim que eu saí da faculdade, eu logo passei no exame da ordem na primeira vez que fiz. E depois, logo depois disso, eu fui para a Defensoria Pública ajudar quem não tinha a oportunidade que eu tive. Sim. Era uma maneira de retribuir aquilo que eu pude receber, especialmente dos meus pais, com incentivo de todos os meus familiares. Então lá eu fui e eu fiz questão, conversei com o defensor da época e eu falei, eu queria ir para a triagem, em que a pessoa chega com o problema e a gente precisa resolver. E a pessoa chega muito com esse problema. Família. Com problemas de família, especialmente com conflitos de família, com conflitos de sucessões, algumas coisas relacionadas a contratos e aí a relações de consumo, obviamente, porque Sim. é o contrato que mais acontece no dia a dia. E então eu fiquei completamente apaixonada pela possibilidade de poder ajudar a resolver o conflito. Imagina. Como todo mundo tem família, como todo mundo tem problema de família, entrar nesse conflito de uma maneira a compor os interesses me interessou bastante. Uma pergunta, dessas três áreas, né? Qual delas é a mais conflitante, que leva ao litígio com mais facilidade? Família. Família, né? Família, com certeza. A gente tem alguns litígios na área de sucessões e quando a gente tem litígios na área de sucessões, eles são muito sérios. Mas para isso acontecer, a gente precisa primeiro que a pessoa se disponha a abrir um inventário e aí se esse inventário é litigioso, obviamente, ele vai ser judicial. Mas família, a gente tem conflito em términos de relações. Entendi. É mais fácil a gente ter esse tipo de conflito, é mais comum a gente ter esse tipo de conflito no cotidiano. Nós vamos encerrar este bloco daqui a pouquinho. Eu queria fazer uma última pergunta rapidamente para a senhora. Qual o perfil do advogado que trabalha com família? Em duas palavras. Tem que ser negociador, mais calmo? Equilibrado. Equilibrado. Equilibrado e distante do problema. Perfeito. Nós vamos a um rápido intervalo, professora, e voltamos daqui a pouquinho. Não vai embora. Voltamos com o Saber Direito Debate com a nossa convidada, a professora e advogada Patrícia Dreyer, especialista em processo civil, família, sucessões e relações de consumo. Professora, a senhora deu um curso aqui essa semana na TV Justiça e eu queria que a senhora falasse um pouquinho mais sobre esses aspectos que a senhora abordou, um curso sobre defesa do consumidor. Por que a senhora escolheu esse tema exatamente, defesa do consumidor? Por causa daquela memória do começo da carreira no Ministério Público? Teve alguma coisa a ver? Também. Mas a defesa do consumidor em juízo, quando a gente fala de direito do consumidor, é claro que a gente precisa conhecer o direito do consumidor para exercer bem a própria relação de consumo, para que não haja conflito. Porque pode haver problema? Obviamente que sim. Uma coisa que a gente adquire que tem defeito, um serviço que a gente contrata que não sai do jeito que a gente gostaria, mas isso pode ser ajustado. A partir do momento em que o consumidor conhece o seu direito, ele pode, obviamente, resolver isso sem judicializar o problema. Sim. Porque quando a gente judicializa, a gente emperra a máquina. Eu falei muito sobre isso. O ministro Luiz Fux, ele fala dessa prodigalidade do brasileiro. Se a gente pautar pelo consumo e pelo consumo exacerbado que temos, a gente pode pensar no número de conflitos que pode surgir. E para completar esse dado, é importante a gente lembrar de uma estatística do CNJ que é alarmante. De 200 milhões de brasileiros que somos em média, existem 100 milhões de processos em trânsito. Nossa. É como se todos nós estivéssemos litigando hoje. Então, existe um volume que realmente complica o aparelhamento do judiciário. É importante que a gente conheça o direito do consumidor antes para evitar a judicialização do problema. Mas, em alguns casos, a gente não tem outra saída.
Sim. Em alguns casos e em muitos casos, eu poderia dizer, realmente o consumidor ele vai a juízo. Só que ele vai, muitas das vezes, equivocado em algumas coisas muito importantes. Ele não sabe exatamente como ele pode ir ao juízo. A primeira pergunta que o consumidor faz quando ele vai consultar um especialista, ou se não a primeira, uma das primeiras perguntas que ele faz é se ele tem direito a dano moral. É a primeira coisa que um consumidor quer ser indenizado. Que ele quer ser indenizado porque ele sofreu um descontentamento, um aborrecimento, ele usa muito a expressão a dor de cabeça. Um chapeleiro que vendeu um chapéu para alguém. O cara ficou com dor de cabeça e ele pôs que... Exatamente. E o problema que eu tive, e o transtorno que eu tive. Só que antes da gente resolver o dano moral, que em muitos casos nem é devido. Porque o dano moral ele vai ser devido quando efetivamente ocorre uma violação ao direito de personalidade. Nós vamos chegar lá. Então, antes disso, ele precisa conhecer o que ele pode pedir, de que maneira ele pode pedir, quando ele pode buscar, por exemplo, os órgãos que podem fazer a defesa coletiva, como o caso da Defensoria Pública, do Ministério Público, o mais conhecido dos entes que vai defender aí o direito do consumidor. Então, partindo desse pressuposto, dessa necessidade de informação ao consumidor, de que ele pode buscar individualmente, mas que ele também pode buscar órgãos que façam essa defesa, basta que eles tenham conhecimento dessa violação do direito do consumidor em massa. Então, esse tema eu penso ser importante em razão dessa necessidade de dar informação à sociedade e aproveitando desse canal tão potente que é o Saber Direito, que é a TV Justiça, pensando nisso, então eu escolhi esse tema para dar informação, não só a quem está estudando, mas também à sociedade. Ok. De maneira geral, os seus clientes e os seus alunos, eles sabem da abrangência do dano moral? Os meus alunos são motivados a estudar essa abrangência do dano moral. Nós discutimos isso muito em sala. Eu sou professora dessa disciplina da graduação, quando a gente discute sobre a responsabilidade civil, sobre a necessidade de indenizar, quando é que cabe dano moral e em que patamar. Porque também existe uma vertente do judiciário importante de ser estudada, que é quando e quanto é esse dano moral, essa reparação integral do dano que o judiciário vai se preocupar. Então, existe muitas vezes uma confusão do consumidor ou da pessoa que teve ali a violação ao seu direito de quanto seria isso. Então, a gente estuda. O meu aluno, ele é motivado a estudar sobre isso para conhecer os patamares da razoabilidade, da proporcionalidade, da vedação ao enriquecimento ilícito. O dano moral, ele efetivamente existe, ele merece ser estudado. Em muitos casos, o consumidor terá, sim, o direito de ser indenizado pelo dano moral sofrido, mas nem sempre. Em muitos casos, o que a gente precisa é trazer a reparação material, reparação patrimonial do problema sofrido. Fazer uma troca, uma coisa assim? Uma troca, um conserto, um reparo, um abatimento proporcional. É quase uma coisa negociada já, né? É especialmente sem ir para o juízo, isso, né? Com toda certeza. Perfeito. Mas quando vamos a juízo, conhecendo desse direito, a gente pode compor os interesses. Entendi. Essa é a primeira tentativa que nós vamos fazer, especialmente nas relações de consumo, mediar, conciliar os interesses das partes. Isso ajuda em muito na reparação do consumidor. Direito coletivo e direito difuso. Diferenças básicas em rápidas palavras. Simples. Direito difuso é uma situação de fato que traz que todos aqueles titulares, que todas aquelas pessoas têm como ponto comum. O exemplo mais fácil que a gente pode pensar, falando da atualidade, é o abastecimento da água. O fato de uma pessoa estar na cidade de Brasília, olha a expressão que eu usei, o fato de uma pessoa estar na cidade de Brasília faz com que ela se torne titular do direito difuso ao abastecimento de água tratada aqui. Isso pode originar algum tipo de ação? Com toda por má gestão certeza. Anterior? Com toda certeza. Ou por má gestão, aí a gente pode buscar essa defesa coletiva pelos legitimados, ou quando a gente tem algum dano individual. Algum sujeito, por exemplo, a gente pode criar um problema aqui, que em razão do racionamento, a água da casa dele não volta. Sim. E a água é um serviço essencial. Então, ele é
titular de um direito difuso que vai ser tutelado nas ações coletivas, mas também titular de um direito difuso que vai ser tutelado na sua demanda individual. O papel do advogado como negociador. O que a senhora recomenda a seus alunos quando formados tiverem eventualmente uma ação para defender dentro da própria família? Em rápidas palavras, a senhora diz que eles podem defender ou que eles não podem defender a família? Eu sempre recomendo a não se envolverem em problemas judiciais ou em problemas extrajudiciais, mas que precisam de uma solução de um profissional do direito. Eu recomendo que eles não façam para a própria família. Por quê? Em rápidas palavras. Porque existe um envolvimento de uma outra natureza. O profissional, o advogado, ele precisa ser visto como esse que, conhecedor do direito, vai dar os caminhos. Okay. O profissional contratado, ele tem uma relação de confiança a partir da sua capacidade profissional. A gente volta daqui a pouquinho. Vamos a um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco com o Saber Direito Debate. Não vai embora. Voltamos com o Saber Direito Debate com a nossa convidada, a professora e advogada Patrícia Dreyer, especialista em processo civil, família, sucessões e relações de consumo. Professora, nós temos aqui um livro que a senhora nos trouxe, uma recomendação. Sim. Do Leonardo de Medeiros Garcia, o professor, advogado também, que faz um comentário aqui sobre o Código de Defesa do Consumidor. O que a senhora pode adiantar para a gente sobre esse livro? Esse hoje é o meu livro predileto de direito do consumidor. Por quê? Primeiro que ele é o mais atualizado, ele vem já com toda a abordagem, aproveitando-se do novo Código de Processo Civil e fazendo todas as inserções necessárias, já que o Código de Defesa do Consumidor, falando de um microsistema de defesa processual, precisa adaptar-se ao novo Código de Processo Civil. Então, esse para mim é um livro bem utilizado, especialmente porque ele comenta também artigo por artigo. Então, quando eu preciso estudar determinado tópico, determinada interpretação da lei, eu gosto bastante porque eu posso ser direcionada no estudo e, mais do que isso, esse livro do professor Leonardo, ele traz a jurisprudência. Entendi. Então, como ele traz a jurisprudência atualizada do STJ, quando se trata de direito do consumidor, a gente tem que chegar até a última palavra, que é o Superior Tribunal de Justiça. E ele traz muita jurisprudência, bastante... Eu estou vendo aqui que são 60 casos julgados pelo STJ e sentenças proferidas em 2016. Está bastante atualizado. Bastante atualizado, não há nada exatamente. mais atualizado que isso. Não, a não ser que ele atualize a obra para o ano de 2017. Sim, perfeito. Então, esse é o livro hoje, quando eu preciso estudar ou preparar alguma aula de direito do consumidor, que eu vou procurar por primeiro. Os alunos gostam desse livro? Eu sempre recomendo. Certo. Eu sempre recomendo, eles gostam, especialmente porque alunos têm a tendência de gostar de códigos comentados. Porque eles estudam, né? Facilita. A partir do momento em que a gente pode ler o que a gente chama de lei seca e já ver uma interpretação acerca daquele dispositivo, isso facilita muito para o aluno. Então, eu gosto primeiro de recomendar esse autor. Está aí a indicação da professora, Código de Defesa do Consumidor, comentado artigo por artigo, do professor, procurador também, Leonardo de Medeiros Garcia. Muito bem. Nós temos aqui um outro livro, do advogado Humberto Teodoro Júnior, Direitos do Consumidor. O que a senhora, sexta edição já, o que a senhora me diz desse livro, professora? Isso já está até mais atualizado, né? Sim. Porque essa é a obra que eu tenho dele. Mas Humberto Teodoro Júnior também, eu sou muito suspeita para falar, tamanha a minha admiração. Ele é, acima de tudo, um autor de processo civil, bastante utilizado na graduação, pelas posições muito seguras, pela capacidade de abordar o posicionamento contrário e ensinar isso para o aluno de maneira muito didática. E apaixonada pelo Humberto Teodoro no direito processual civil, eu também me apaixonei pela obra dele de direito do consumidor. Ele tem um jeito de escrever, uma forma de colocar para o aluno, especialmente para o aluno da graduação, que está ali vendo pela primeira vez a doutrina, Sim. de um jeito que se torna muito atraente, porque ele é muito didático, uma linguagem muito inteligível, muito compreensível. Então, eu recomendo Humberto Teodoro, tanto no processo civil, quanto no direito do consumidor. Muito bom.
Muito bom. Temos um outro livro aqui, do professor Paulo Roque Cury. Direito do Consumidor, Contratos, Responsabilidade Civil e Defesa do Consumidor em Juízo. Comentário, professora. Não poderia deixar de homenagear o professor Paulo Roque, porque ele é professor nas instituições onde eu estudei na graduação, então um professor de longa data, e ele escreveu o livro de Direito do Consumidor com o prefácio de Rui Rosado, inclusive. Ele é um advogado bastante atuante, então ele traz no livro, por isso ele fala de contratos, responsabilidade civil e defesa do consumidor, porque ele vai falar exatamente dessa atuação e desse exercício do direito do consumidor no juízo. Que é a sua reflexão também, exatamente, né? Exatamente, era impossível não recomendá-lo. Muito bom. Temos mais uma indicação aqui da professora, agora Sérgio Cavalieri Filho, Programa de Direito do Consumidor, 4ª edição. Está aqui, professora. Na verdade, esse e o outro, de tão apaixonada que eu sou por Sérgio Cavalieri no direito do consumidor. Essa é a edição anterior, essa é a edição mais recente do professor Sérgio Cavalieri, que também é uma obra que vai especialmente para a graduação, como eu sou mais professora da graduação do que dos cursos de pós-graduação. Também é uma obra que vai ensinar a doutrina, desde as relações de consumo, desde a responsabilidade civil até a parte mais complexa, eu diria, dentro do direito do consumidor, que é esse sistema coletivo da defesa do consumidor. Geralmente a gente fica nos primeiros assuntos, que são ali da responsabilidade civil, do dever de indenizar, da propaganda enganosa, da propaganda abusiva, e ele vai mais profundamente na defesa do consumidor em juízo, da eficácia da coisa julgada, que foi exatamente o que nós conversamos aqui nas aulas do Saber Direito. Então, foram as obras que eu utilizei, você vai observar que são aí a 3ª e a 4ª edição. Sim. Ele já está com edições mais atualizadas, mas eu vou atualizando à medida que elas vão saindo, né? Perfeito. E para mim também é uma obra de referência. Isso sem mencionar, até não trouxe, mas tem uma outra obra também, aliás, uma outra autora que é impossível não estudar quando se estuda direito do consumidor, que é a professora Cláudia Lima Marques, que é um grande nome do direito do consumidor. É impossível também não passar por ela quando a gente tem que estudar ou para ajuizar uma ação, ou para preparar uma resposta, pesquisar a doutrina, ou para preparar aulas, que é o nosso caso, quando a gente é professor e é apaixonado pelo magistério. Perfeito. Por justiça, vamos mostrar aqui mais um livro do professor Sérgio Cavalieri Filho, que é o Programa de Direito do Consumidor, que é a 3ª edição, né? Esse daqui é a 4ª edição, a professora mencionou, está aqui o livro, a importância dele já foi devidamente consignada, né, professora? Sim. São obras necessárias para quem pretende aprender direito e eventualmente praticar também nessa área, né? Com certeza, com certeza. Perfeito. Eu queria perguntar para a senhora uma outra coisa. Vendo esses livros todos, a gente percebe a preocupação de desembargadores, né, pessoas ligadas ao direito, estudiosos, juristas consagrados, com essa temática do direito do consumidor, né? Aparentemente é uma coisa simples, não, é só trocar, mas não é isso. Você tem todo uma estrutura complexa de negociação, de reclamação, de queixas, não é isso? Minha pergunta é a seguinte: o brasileiro está preparado para cuidar desses direitos? O judiciário diz que deve controlar, à medida que vai sendo provocado, esse consumismo exagerado. Nesse caso, o consumidor pensa sempre que tem que trocar e tem direito a trocar, e não é bem assim. Então, o consumidor precisa ser mais informado. Ele tem inúmeros mecanismos para isso e tem buscado cada vez mais esses canais de informação. Perfeito. Então, eu digo que é uma constante. Ele vem se preparando cada vez mais para exercer bem as relações de consumo. Maravilha. Muito obrigado por sua participação. Muito obrigada. O programa Saber Direito fica por aqui, mas você pode rever esta e outras edições na internet. Acesse tvjustiça.jus.br. Perguntas e sugestões também podem ser enviadas para o nosso e-mail saberdireito@stf.jus.br. E até a próxima semana.